Bom, então se o Espírito Santo é um com Deus e também é Deus, vamos ver aqui como que a gente pode pensar que o Espírito Santo é também Deus, com a mesma onipotência, com a mesma onipresença, ou seja, as características e atributos de Deus, Leandro. O Espírito Santo, por exemplo, tem uma característica fundamental que só existe na divindade, não é? Que é a eternidade. Aqui tem um texto muito interessante que é Hebreus 9,14, que esse texto aqui nos mostra a atuação de toda a divindade das três pessoas no plano de salvação do ser humano, não é? Diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte. De maneira alguma o Espírito Santo poderia ser aqui o anjo Gabriel. Você já pensou de que coisa ridícula ficaria aqui o anjo Gabriel envolvido com o Pai e o Filho no plano de redenção de forma íntima, não é? É claro que tem que ser uma pessoa divina. O anjo Gabriel não poderia também ser um espírito eterno, porque o anjo é criado por Deus, não é? Então aqui você vê claramente a eternidade. Você vê o atributo da eternidade, não é? E Mateus 28,19, que é um texto que temos que comentar aqui também, menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo no batismo de Cristo. Exatamente. Não é? E outra coisa, já pensou se Jesus falasse assim: batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do anjo Gabriel? Fica todo sem sentido o texto? Ou batiza em nome do Pai, do Filho e em nome do poder? Não, tem que batizar em nome de três pessoas com a mesma essência na divindade. Mas sabe, pastor Siqueira, tem algumas pessoas que creem que esse verso da Bíblia não existe no original. É verdade, eu experimentei, tive a experiência exatamente disso uma vez, conversando com uma irmã numa igreja, e a irmã estava envolvida com um grupo que não acreditava na pessoalidade, como usa a lição aqui do Espírito Santo, que é uma pessoa, não é? Eu mencionei, mas ela perguntou: pastor, mas qual a prova que o senhor tem? Eu mencionei, para mim a prova mais clara é o batismo, a fórmula batismal. Batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ele é colocado em paralelo com o Pai, com o Filho e o Espírito. Aí ela virou para mim e disse: pastor, esse texto não existe no original. Eu olhei assim para ela e falei assim: mas irmã, como assim não existe? Pastor, não existe. Eu falei assim: mas irmã, como a senhora sabe não existe? Eu tenho certeza absoluta. Eu falei assim: irmã, normalmente os editores da Bíblia, quando existe uma dúvida sobre um texto, eles colocam entre colchetes, não é? Existe uma nota. Eu não estou vendo nada aqui, mas olha o seguinte, eu não posso dizer com certeza, eu teria reticências. Eu vou olhar em livros especializados sobre isto. Não é? Aí chegando em casa, não é? Eu até trouxe aqui o livro, é a edição crítica do Novo Testamento, em grego, que analisa todos os manuscritos antigos que serviram de base para a nossa tradução bíblica. Sim, sim. Não é? E eu fui em Mateus 28, não é? No verso indicado, o verso da forma batismal, não é? 19, e eu fui olhar aqui, todos os manuscritos antigos têm o verso. Todos. Está indicado aqui. E não existe nem sequer variação no texto. Todos os textos têm o mesmo: Pai, Filho e Espírito. Poderia ter um manuscrito que dizia ser em nome do Pai e em nome do Filho. Sim. A batizar em nome do Filho. Mas não existe. Todos os manuscritos bíblicos do Novo Testamento têm esse texto e são evidência da realidade desse texto e que Jesus realmente falou isto. E infelizmente a irmã acreditou na palavra de alguém que não sabia, a pessoa falou, ela acreditou, sem saber como verificar se é verdade ou não. E isso não era uma verdade, o que ela passou a crer naquele momento.